Tua segunda-feira tá braba, bebê? Tá braba? Porque a minha tá braba. Eu sou a Joyce Rodrigues do canal Ler Até Amanhecer e nós hoje vamos iniciar então o caso do Miguel de Imbé. Vocês pediram bastante para que eu trouxesse para vocês aqui um resumo do julgamento, como eu costumo fazer em alguns casos. É um julgamento que eu acompanhei, então obviamente eu não vou conseguir iniciar essa história sem acabar colocando alguns elementos que foram contados pelo delegado que acabou realizando toda a investigação, oferecendo a denúncia. Temos outras pessoas também, temos depoimentos muito importantes, diferentes. É claro, a gente sabe como é que funciona o tribunal do júri, que eu pretendo trazer de forma separada, caso cada um de vocês aí tenha um interesse em saber o que foi dito de forma um pouco mais resumida do que todas as horas que acabou se tornando ali o depoimento delas, em torno de 3, 4 horas ali de depoimento, foram mais de 2 dias ali de julgamento, né? Acho que chegou a inteirar ali mais de 2 dias de julgamento. Então eu vou trazer isso de forma separada. Porém, eu vou trazer primeiro aqui para vocês como aconteceu o caso, né? Como o caso ele veio à tona, como as pessoas souberam do que aconteceu e como também a mochila foi encontrada. Sei que a introdução ficou um pouco mais longa, mas desde já peço para vocês que deixem o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Também verifica a tua inscrição, teu sininho de notificação e me segue, você sabe onde? No @Joyce Rodrigues Oficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo e sempre que vocês me marcam na postagem de vocês, eu tenho muito prazer em repostar. Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Bom, primeiro eu vou dizer para vocês que vai ser um pouco impossível que não tenha um elemento ou outro que acabou saindo do tribunal do júri e acabou aqui no caso, uma vez que eu tentei prestar bastante atenção no que estava sendo dito e provado. No tribunal do júri é bem importante a gente prestar atenção nisso, porque o que é dito e não é provado, a gente acaba anulando, uma vez que ali tá todo mundo também dando uma representada. As pessoas, elas não querem ser presas. Uma pessoa que tá no banco dos réus, ela tem direito à ampla defesa, então eu sei de tudo isso, sei como é que funciona. Tenho que dizer que não foi um júri muito fácil para as defesas aí, tanto da mãe como também da companheira da mãe. Elas não tinham muitas coisas que as favorecessem, mas quando eu trouxer os resumos para vocês, assim como eu disse aí no começo, na introdução, vocês vão perceber que eles ainda tentaram muito, bons advogados, foi um julgamento muito bom de todas as partes, assim, possíveis. E também o depoimento que para mim foi um dos mais aí importantes, que foi o do delegado, tá? Do delegado Hatz, que foi quem conduziu as investigações aí a respeito do Miguel e que chegou, né, à prisão então da mãe e também da companheira da mãe. Mas a gente precisa contar essa história do começo, e isso a gente não consegue de forma muito fácil quando a gente já entra diretamente aí pro tribunal do júri, por isso eu tô trazendo o caso para vocês. Eu gosto de fazer a coisa do começo, então é assim que eu pretendo fazer para vocês, e depois eu vou trazendo separadamente os depoimentos mais importantes e também aqueles que vocês forem pedindo também ao longo desse processo. Conforme eles forem ficando prontos, eu já vou postando para vocês sem ter um dia necessariamente marcado aí com vocês, assim como aconteceu no caso do Henry Borel. Eu tentei colocar tudo que foi sabido, né, à época, então tudo que aconteceu ali eu acabei fazendo, mas antes eu trouxe o caso. Então dessa vez não vai ser diferente. Esse é um caso de 2021, mas a gente vai ter que voltar um pouco no tempo, porque vamos precisar conhecer a vida então da mãe do Miguel, que é uma moça chamada Yasmin Vaz dos Santos Rodrigues. Yasmin Vaz dos Santos Rodrigues é essa que vocês estão vendo aqui, então eu vou trazer poucas fotos nesse caso, são poucas mesmo, bem pontuais, apenas para que vocês se localizem aí dentro de todo o caso. Mas essa moça aqui, essa era a mãe do Miguel e ela conta um pouco sobre a vida dela. E é sabido um pouco sobre a vida dela, principalmente ao longo do julgamento. Não necessariamente por ela, mas também pelos promotores que acabam levantando também a vida dessas pessoas para poder contar aos jurados quem essas pessoas realmente podem ser, né? Uma vez que nada é uma certeza. Mas vamos lá. No caso da Yasmin, a questão é a seguinte: ela era uma moça que morava numa cidade muito pequena, com mais ou menos aí uns 6.000 habitantes, uma cidade chamada Paraí, isso tudo no sul, tá? Então era uma cidade super pequena, uma cidade onde as pessoas prestavam muito atenção ali na vida uns dos outros. Ela começa a namorar um rapaz que eu vou dar só um nome, tá? O nome dele é Pedro, uma vez que ele não é uma pessoa tão importante. Digo isso sem nenhum peso na consciência. Ele não é tão importante porque ele vai namorar com ela um tempo, ela tinha por volta de 16 anos, 16 para 17 anos, ele vai acabar arrumando uma confusão em casa, pelo menos foi o que foi dito, e ele passa a morar na casa, então, da Yasmin. A Yasmin, ela tinha um tratamento pela família muito especial, um tratamento privilegiado, principalmente depois que ela acaba perdendo o irmão dela. Então, eles eram ali em 2, era ela mais o irmão dela, certo momento aí, por algum motivo que não foi revelado, o irmão dela foi a óbito,
Ela passa então a ser filha única de 2 pessoas ali que, pelo que eu entendi, eram pessoas que tinham condições financeiras até razoavelmente boas. Eu entendi que a mãe dela era professora de alunos especiais e também tinha muitas especializações ali. Eu entendi que eles tinham uma vida muito boa e muito confortável. Esse rapaz então, esse tal Pedro, vou chamar aqui só de Pedro, tinha por volta dos seus 20 anos de idade, ele começa a morar na casa e parece que todo mundo se dava muito bem e estava tudo certo, tinham algumas briguinhas ali, mas era coisa de namorado. Ela era muito jovem, os dois começam, né, essa vida, na minha opinião já é uma vida, já tá morando junto ali, já tá tudo certo, ficam um bom tempo juntos, em torno aí de 1 ano, morando na casa dos pais dela, até que certo momento ela descobre que ela está grávida. Nesse momento ele decide voltar para casa dele, né, ele decide voltar para casa dos pais dele, que se mudam, né, acabam mudando de cidade, eles se mudam para Joinville e acaba se tornando uma gravidez, onde ela leva a gravidez de forma solo, assim, nunca teve a presença desse pai e é por isso que eu acho que não tem nem necessidade de se levantar tanto quem é esse homem, porque na vida do Miguel ele foi ali um fato inexistente, sinto muito, mas essa é a verdade. Qual é a opinião da Yasmin a respeito desse período? Eu vou deixar para quando chegar a parte de trazer o depoimento dela, aí eu trago a parte, a versão dela da história. Eu vou trazer o que é a versão, vamos colocar aí do delegado, uma versão aí, né, intermediária, porque assim fica muito mais fácil. Segundo o que é contado, a mãe e o pai teriam ficado, claro, bem aborrecidos, não apenas com ela, mas também com o tal Pedro, que parecia estar com Yasmin, parecia ser um relacionamento muito sério, talvez também pensassem em casamento. O cara engravidou a filha deles e talvez eles quisessem que pelo menos ele reconhecesse, né, o neto como filho, porque ele não registrou o Miguel, ele desconfiava que o filho não era dele e, resumindo, aquele papo para não assumir o filho mesmo. Mas isso também não significa que ela teve todas as responsabilidades colocadas nas costas dela. Não, isso também não é verdade. Eu não sei se o que ela disse no tribunal a respeito de como ela foi tratada é ou não verdade, mas o que é verdade é que os pais serviram sim de apoio para ela no período em que ela estava gestando o Miguel. Então ela passa esse tempo todo na casa dos pais dela. Quando o Miguel nasce, parece que estava todo mundo muito feliz. O Miguel aparecia nas fotos sempre muito bem vestido, então isso não demonstrava, por exemplo, que os avós não estavam ajudando financeiramente, uma vez que ela não trabalhava fora quando ela engravidou. O pai não ajudou financeiramente, então parece que tudo ficou ali por conta dos pais dela. Resumo da história. Ela começou a morar na casa dos pais e assim ela foi criando o filho dela. Quando ela fez 18 anos de idade, ela começou a trabalhar. Segundo o que ela conta, ela trabalhava em uma lavanderia. E foi lá que ela teria conhecido uma moça chamada Camila, e descoberto também que, de repente, o relacionamento dela com esse tal Pedro não era um relacionamento tão bom porque ela gostava de mulheres. E talvez esse fosse um dos motivos ali de repente, ela não gostar muito de estar intimamente com o Pedro. Logo, ela inicia uma relação com essa Camila, que trabalhava, parece que tinha um emprego ali bom. As duas decidem morar juntas, isso foi uma coisa que ela contou para os pais, teve que explicar tudo isso para os pais, ela disse que não foi uma coisa muito legal, porque os pais, a gente já tá vendo que são pessoas muito conservadoras, e de repente ela chegou lá, olha, estou grávida, já foi um problema, o pai do meu filho não vai assumir, e isso foi um outro problema, e depois, olha, eu gosto de garotas, então agora essa aqui é a minha namorada. E outras coisas, se fulano agiu de um jeito ou agiu de outro, nós nunca poderemos saber, uma vez que essas pessoas não prestaram depoimento. Então a gente não sabe se isso é verdade ou não. Eu até acredito que possa ser, mas ninguém foi ouvido, tá? O pai, a mãe não foi ouvido, nem mesmo no dia do júri popular a respeito disso. Então, eu vou manter aí essa parte sem muito desenvolvimento, afinal de contas, fica só pela palavra da própria Yasmin. E não é uma pessoa que eu confio assim, né, nesse ponto, para de repente levantar teses sobre pessoas aí que a gente nem ouviu. Então, segundo ela se muda então com essa tal Camila, porque não estava com uma situação muito boa dentro de casa. Parece que os pais, eles queriam, até deixavam, né, ficar junto e tal, mas não queriam que ninguém soubesse, que tivesse manifestações de carinho. Isso começou a ficar uma situação muito chata e é nesse momento, então, que elas decidem se mudar para Bento Gonçalves. Isso com o Miguel, então, logo de cara, a Camila sabia que ela tinha um filho e a Camila curtia muito. Inclusive, a Camila era chamada de mãe no comecinho ali da vida do Miguel, era chamada de mãe, então ela era chamada de mãe e parece que a Yasmin era chamada de mamãe. E, pelo menos nas redes sociais, que claro, a gente não pode confiar em nenhuma foto,
O Miguel era muito bem tratado, mas muito bem tratado mesmo. Ele estava sempre muito bem vestido, isso desde que ele nasceu, sempre muito fortinho, sempre muito com aparência de muito saudável. Então, se ela era, né, uma mãe que de repente era mais agressiva, isso era fora, era ali nos bastidores, porque não aparentava absolutamente nada. Segundo a própria mãe dela, ela vai dizer o seguinte, a mãe da Yasmin, né, a avó do Miguel, que ela sempre foi uma mãe muito carinhosa, uma mãe muito dedicada, e ela não conseguia entender como as coisas tinham chegado naquele ponto. Camila tinha um papel muito importante na vida do Miguel, então tinha todo esse amor, esse carinho, e foi com a Camila que ela foi aprendendo o que era ter uma família, e as duas pareciam se dar muito bem. Aparentemente, parecia tudo certo. Segundo, depois foi descoberto, parece também que as coisas elas estavam andando de forma paralela. Veja bem, parece que a Camila tinha um trabalho bom em uma empresa e de repente ela decidiu largar tudo. Ela não queria mais continuar nessa empresa e, segundo a Yasmin, foi nesse momento que ela deixou de trabalhar de manicure, que era o trabalho que ela tinha, e se aliar ali, acabou tendo uma amizade com uma moça, uma cliente dela que era garota de programa, e assim ela começou a ter o mesmo trabalho, ela começou a trabalhar como garota de programa e ela vai estender esse tempo aí até um pouco, né, a mais do que ela imaginava. Ela queria só levantar um dinheiro, só que ela acabou continuando dessa forma. Então, ela foi levando as coisas ali até que a Camila virou para ela e disse: olha, não dá para continuar, não dá para você levar as duas coisas, um relacionamento e esse trabalho, então você vai ter que escolher. E ela escolheu continuar sendo garota de programa e assim termina o relacionamento das duas e nós já estamos em 2019 para 2020. Nesse meio tempo também, a Yasmin, que tinha um carro, ela tinha até uma condição de vida muito boa, é até mencionado durante o julgamento que as faturas do cartão de crédito dela eram sempre muito altas porque ela tinha uma pessoa que pagava essas faturas do cartão de crédito para ela, que era um homem chamado Tadeu. O Tadeu era um homem que ela teria conhecido quando ela trabalhava, né, como garota de programa, e ele permaneceu na vida dela, só que ele permaneceu na vida dela de uma forma um pouco diferente, não era como se fosse apenas um cliente, ele permaneceu mesmo, né, ele visitava ela ali semanalmente, alguns dias na semana, ele já era inclusive avô, ele tinha netos da idade do Miguel, então ele gostava muito do Miguel, comprava coisas para o Miguel, começou a ajudar financeiramente de forma bem significativa ali a própria Yasmin. Então, no começo, eles tinham relações, tudo normal, tá? Como funciona uma acompanhante e, enfim, né, o seu cliente. Mas ele tratava ela talvez aí um pouco diferente do que somente uma acompanhante. Talvez ele guardasse ali um carinho por ela e a gente vai vendo isso ao longo dessa história, porque ele não fazia nem ideia ali da vida dela. Aliás, ele nem sabia que, na verdade, ela gostava de mulheres. Ele achava que ela gostava dele. Algumas pessoas diziam, na época, que ele teria sido o mecânico dela, e foi assim que ele começou a ser cliente dela. Pelo que ela contou, não. Pelo que ela contou, ele teria sido cliente dela. Agora, eu não sei se a profissão dele era mecânico, aí só mesmo com os depoimentos e com as coisas pra gente saber, porque senão também não fica nada, né, aí a ser contado. Mas ele tinha aí um volume de dinheiro relativamente bom para dar para ela, porque ela era uma pessoa ali um pouco cara, vamos colocar aí dessa forma. Ele gostava muito do Miguel, ele queria ver o Miguel, então ele sempre olhava, ele falava: ah, Miguel tá bem, Miguel tá bonitinho, Miguel precisa tomar sol. Eram coisas assim mais curtas, mas ele estava sempre vendo o Miguel, até que vai aparecer a Bruna na vida da Yasmin. Dona Natiele Porto da Rosa vai ser uma moça, essa moça que vocês estão vendo aqui, e ela vai conhecer, a Yasmin vai conhecer do ano de 2019 para 2020. As duas vão começar a conversar via rede social. A Bruna Natiele morava em Porto Alegre, também morava com a família dela, com a mãe, na verdade com o padrasto, ela tinha perdido o pai, e também com o irmão. As duas, elas começam então a conversar e algum tempo depois elas decidem então se encontrar pessoalmente. A Yasmin tinha o carro, pegou o filho e acabou indo então visitar a Bruna pela primeira vez. Ela teria passado primeiro um final de semana, depois a outra vez que ela foi visitar, ela passa mais tempo e parece que a Bruna, ela começou a ter problemas com a mãe dela. E por um bom tempo, elas vão morar sim em Porto Alegre, principalmente ali no imóvel da mãe da Bruna. Então isso é uma coisa bem importante da gente lembrar, porque no início, quando ela vai morar, então na casa da Bruna e tal, teve um final de semana que ela acabou levando sim o filho dela, o Miguel. Depois vai passar um tempo que as duas já vão começar uma relação em que ela não está com o Miguel está com a avó. Quando eu falar avó aqui, a gente está falando de avó materna, a mãe da Yasmin. A gente não tem aqui nenhuma entrada
separada do avô ou da avó paterna, que dirá do pai também. As duas então passam a morar juntas e tudo mais. Primeiro por um tempo elas vão morar lá, depois por um tempo elas chegam a morar na casa da própria Yasmin, então tem essa troca, vai ter essa troca, e isso tudo é muito chato, porque esse casal, eles não tinham um paradeiro fixo, eles só vão se fixar de verdade quando eles chegarem em Bé. Então isso é uma coisa que a gente presta atenção que no começo, você pode reparar, a maior parte do tempo ela passa morando ali com a mãe dela, com o pai dela, Yasmin, e também o Miguel. E depois o Miguel passa a morar em Bento Gonçalves quando ela está com a Camila. Depois ela vai para Porto Alegre porque ela está então namorando com a Bruna. E nesse vai e vem, teve épocas que ele ficou com a avó e teve épocas que ele ficou com a mãe. E ela precisava trabalhar fora porque ela estava na casa de outras pessoas. A mãe, por exemplo, que já não gostava muito do relacionamento das duas, a mãe da Bruna, ela diz o seguinte: se vocês querem morar juntas, vocês peguem aí um apartamento, parece que era um apartamento em um local, desculpem se eu estiver errando, que acho que chama Restinga, passaram a morar nesse local junto também, tá, com o Miguel. Então vai ter um momento em que ela vai deixar o Miguel somente com a avó, com a mãe dela, com a mãe da Yasmin, e depois ela busca para que o filho dela faça parte da família. Segundo ela, ela sempre quis uma família, e quando as duas começaram esse relacionamento, elas tinham muitos planos. Elas queriam arrumar empregos, elas queriam levar a vida para frente, quem sabe até ter mais filhos. E a Yasmin dizia que o filho dela, que a maior realização da vida dela teria sido ser mãe. Eu tô só narrando, tá, gente? A realização da vida dela era ser mãe, então ela queria pegar o filho dela e levar para esse convívio, uma vez que eles seriam todos uma família. Família essa aqui. Elas estavam procurando trabalho. Quem estava sustentando Yasmin nesse tempo? Quem estava sustentando Yasmin nesse tempo era Tadeu. Tadeu era o homem que saía com ela quando ela fazia programas. Então, assim, era uma dinâmica complicada desse relacionamento, difícil de entender. Uma vez que, inclusive, essa Bruna, elas coloca como muito ciumenta e que amava demais a Yasmin, tinha até um certo medo da Yasmin. Depois a Yasmin vai contar o contrário, né? Quando chegou, claro, né? Quando chega o julgamento, todo mundo começa a culpar todo mundo. Mas pelo que eu consegui entender ali, todo o período, desde que a Yasmin começou a se envolver com esse tal de Tadeu, quem financiava tudo isso era o Tadeu, mas ele não sabia. O Tadeu não tem absolutamente nada a ver com o que acontecer aí daqui pra frente com o Miguel. Isso é bem importante de lembrar. Bom, nesse apartamento, então, que ela acabou morando, da família da Bruna, as coisas não deram certo, parece que tinha algumas brigas em relação ao irmão da Bruna, então ela vai fazer ali um plano, né? Ela vai bolar um plano que é o seguinte: ela vai falar pro Tadeu, que era o que eles chamavam de banco, eles chamavam o Tadeu de banco, e ela vai falar pra ele que ela quer ir embora, ela queria ir embora de qualquer jeito, e que ela queria sair dali, ali não estava bom pra ela. Ela também teve um período em que ela acabou fazendo uma besteira, ela teria dito que ela estava se sentindo muito sozinha, ela teria pedido para voltar várias vezes para casa da mãe, para a mãe mandar dinheiro para ela voltar, mas a mãe não estava gostando muito dessa história, então a mãe parece que acabou dizendo: olha, você quer isso? Você quer viver essa vida? Vive essa vida. A mãe da própria Bruna teria feito a mesma coisa. Então, vocês querem viver a vida, vocês banquem a vida que vocês querem viver. Mas a bem da verdade é que nenhuma nem outra batia um prego na barra de sabão. Quem acabava patrocinando tudo isso, sem saber, era o Tadeu. E por isso ele tinha o apelido, ou o nome, né? Porque ninguém chamava ele de outra coisa a não ser de banco. Só que depois que o relacionamento com a Bruna começa, as coisas ficam um pouco diferentes. Porque a Bruna e a Yasmin, né? Pelo menos é o que a Yasmin conta, a Bruna fala um pouco sobre isso, que era o seguinte: era pro Tadeu financiar tudo, só que não podia ter relações íntimas. Então nada de intimidade podia acontecer. E também era o seguinte, né? O Miguel viveria com elas e seria tratado como se fosse ali o filho mais velho, porque depois o delegado ele vai encontrar até mesmo pesquisas aí em clínicas de fertilização, porque elas queriam ter um filho apenas delas. Mais uma vez eu vou lembrar vocês que ninguém ali naquela casa trabalhava. Vamos continuar a história. Ela vai entrar no momento ali da vida dela que ela vai ver que ela não tem mais contato com a mãe, ela não está, né, em bons termos ali com a família. Ela vai dizer que ela se sente sozinha, que as coisas saíram ali totalmente do controle, que era insuportável viver na casa da mãe da Bruna, ela não estava gostando de nada daquilo, então ela simplesmente pega uma lâmina e passa no pulso. Isso a Yasmin, ela vai parar no hospital, toma ponto, vai para casa e a Bruna tá lá, dá banho nela, cuida dos pontos dela. Então ela vai dizer o seguinte pro Tadeu,
que ela quer se mudar, ela precisa do dinheiro para se mudar, ela precisa de alguns meses ali para poder dar de depósito de aluguel, precisa de algumas coisas. Ela quer sair de Porto Alegre, só que tem o seguinte, ela precisa levar a babá do filho dela, que era então a Natiele. Por que Natiele? Porque em algum momento, ali entre um fim de ano, parece que o Tadeu acabou conhecendo a Bruna. Então ela sabia que se ela falasse o nome Bruna, ele saberia quem era. Então ela usa o nome Natiele e fica escondendo a Bruna todas as vezes que o Tadeu acaba indo na casa dela. E ela diz que essa moça seria para ela uma babá e também estava ajudando com, enfim, o ferimento dela, estava servindo ali de cuidadora dela. E ele financia tudo isso, ele vai, obviamente, financiar casa, talvez financiar salário, isso não foi mencionado em momento algum, mas não duvido, porque afinal de contas quem trabalha ganha. E ela não era a Bruna, ela era a Natiele. Então é assim que se segue. Logo, o que elas acabam fazendo é partir para Imbé. É nesse momento que chegando em Imbé, que é o litoral norte do Rio Grande do Sul, então é um lugar diferente, é um lugar com praia, é um lugar bem assim que elas, por exemplo, não conheciam. Chegando em Imbé, elas vão morar então em uma pensão. É aqueles apartamentos ali para solteiros, enfim, são apartamentos ali um pouco mais em conta. Colocaram ali uma faixa de R$700 ali por mês nos apartamentos, isso no ano de 2021, lembrando, tá? As coisas estavam pegando com as máscaras. Era um período, né, bem ruim que a gente estava enfrentando aí e elas estavam se mudando. Então, talvez até por isso tenham encontrado de forma fácil uma pensão. E também os períodos, né? Então, ela diz que nesse período era verão, quando ela se muda então para casa dessa senhora, para a pensão dessa senhora aí. E tudo parecia dar certo. Ela disse que começou a trabalhar em um restaurante. Ela já tinha trabalhado por algum tempinho, aí ela tinha algumas semanas que ela trabalhava no emprego, trabalhava em outro, nunca teve um emprego assim de algum tempo, pelo menos o único que eu vi que durou mais tempo, que ela pelo jeito levou por um bom tempo, foi em relação a ser acompanhante. Outros trabalhos eu realmente não percebi que ela levou por mais tempo. Alguém precisava tomar conta do Miguel, e quem tomava conta do Miguel era a Bruna. Já havia acontecido um problema que teria colocado assim as pessoas depois, né, na investigação isso vai chamar muita atenção, que foi o seguinte, também era muito colocado pela Bruna, tá? E era uma coisa também que a mãe dela parece que não aceitava. Elas, ou pelo menos a Yasmin declaradamente, mas depois a própria Bruna vai dizer que ela também fazia parte, elas eram da Umbanda, então elas tinham ali uma mãe de santo, e eu tô contando isso porque tem um contexto que depois vai chamar atenção. Certa vez, o Miguel, que tinha problemas respiratórios ali, ele tinha asma, ele vai passar muito mal, e como ele estava em Porto Alegre e não em Paraí, que era onde ela estava acostumada com tudo, com os médicos, com os prontos-socorros, ela vai perceber que a bombinha dele, as bombinhas ali certas pro problema dele tinham acabado. Ela vai em um hospital de Porto Alegre e tenta, então, conseguir uma receita para essas bombinhas. Só que ela não consegue só a receita. A médica dá a receita para ela, só que, enfim, a C estava pegando e a médica ficou cismada de deixar ele embora. Afinal de contas, por mais que ele tenha sido várias e várias vezes testado ali, tenha dado negativo, ele era uma pessoa que já tinha asma. Então a médica começa a ficar com medo e diz, olha, eu vou colocá-lo na internação. Ela diz que de jeito nenhum que ela queria receita, ela só queria a receita das bombinhas, ela sabia cuidar do filho dela e que ela ia tirar o menino de lá porque ela ia levar então até o pai de santo dela para que ele pudesse ajudá-la com essa enfermidade do filho dela. A médica disse o seguinte, tudo bem, você assina esse termo de responsabilidade e leva ele embora porque eu não concordo com essa conduta, mas se é o que você quer fazer, então você faz. Segundo, depois o que ela vai relatar, parece que inclusive esse pai de santo, que depois vão dizer que era uma mãe de santo, isso também ficou meio perdido, estava no carro. Fato é que sendo pai de santo ou mãe de santo estava no carro e que parece que acabou fazendo ali um tratamento com o menino, acabou fazendo chás, coisas ali mais naturais para poder ajudar ele. Então ela já vai também contando e apresentando para as pessoas o seguinte, essa questão religiosa era um problema também dentro de casa. Parece que a mãe dela usava palavras pejorativas em relação aí à vida dela, a vida religiosa dela. E isso era uma coisa que a Bruna sempre lembrava ela. Falava, olha, na casa da sua mãe você vai ser sempre a mulher que gosta de mulher e também a macumbeira. Então ela ia colocando coisas ali e chegou até mesmo a usar
a questão dela ter ali passado a lâmina no seu pulso. E além de tudo, você vai chegar desse jeito na casa da sua mãe, você já sabe que as coisas não vão ficar muito boas. Então ali parece que ninguém se dava muito bem com os familiares, né? A Bruna não se dava bem com a família dela e ela não se dava bem com a família da Bruna. Só que tinha uma coisa que parece que as duas, tá? Não tinha um problema nenhum, não. Era uma coisa tranquila para as duas ali, que era o Tadeu. Afinal de contas, o Tadeu era o caixa eletrônico, né? O Tadeu era o banco. Então, isso é uma coisa que é bem presente durante as investigações, durante a vida de todo mundo. E eu tenho que deixar ressaltado aqui que é o seguinte, tá? Muita coisa do que era feita, mas muita coisa mesmo, é perceptível que o Tadeu fazia porque existia o Miguel. Então, vai existir um momento, e eu vejo que muita gente dá uma rodeada nesse ponto, né? Por que fizeram o que fizeram, o que acontecia. Quando ela começa a sair com o Tadeu, o Miguel era muito pequeno. Automaticamente, ele tinha criado ali algum sentimento pelo Miguel, porque ele saía com o Miguel. Ele saía, ele pegava, tinha dias que ele pegava a Yasmin mesmo confirma isso. E você percebe que ele tinha essa conduta, né? Enfim, é a vida dele, ele era um cara casado, ele tinha família, e ele tinha uma pessoa que, enfim, ele fazia isso aí, muitas pessoas julgam, outras, mas eu não tô aqui para fazer isso. A questão é que ele era muito legal com o Miguel, mas muito mesmo. Inclusive, quando não existia a Bruna, eles saíam muito, eles saíam para shopping, eles saíam para outros lugares, visitavam coisas, iam para lugares legais de criança. Pelo que eu entendi ali, ele chegava até a levar os netos junto, então era uma coisa que ele estava apaixonado. Eu talvez aí possa dizer que ele tenha tido aí algum tipo de paixão pela Yasmin, talvez, aí não sei, tá? Só que a questão era, ele não abandonava ela, ele estava sempre ali, só que é o seguinte, quando ela começou a estar com a Bruna não queria que eles estivessem intimamente ligados, então eles não poderiam ir para a cama. Isso teria que acontecer por mensagens, passeios. Isso significa que não acontecia? De jeito nenhum, porque a gente sabe que isso é o tipo de coisa que se espera. Você dá o dinheiro e você espera o trabalho. É um trabalho, muita gente diz que é um trabalho como todos os outros, isso é a opinião de cada um. Só que a questão é um trabalho, você dá o dinheiro e você recebe um serviço. Então, não tem como a gente dizer ou ser bobo e achar que essas coisas elas não aconteciam porque de repente a Bruna não achava legal. Não tinha como. Até porque o homem sustentava a casa, pagava o aluguel, colocava comida dentro de casa, levava e buscava, inclusive a Yasmin do trabalho, ela começou a trabalhar nesse restaurante que eu falei pra vocês, isso na primeira casa de Imbé, no primeiro lugar ali que eles foram morar em Imbé. Diversas pessoas, quando viam o Miguel, nessa fase em que ela estava com a Bruna, diziam, nossa, ele é tão branquinho, por que não coloca ele para tomar sol, né? Coloca ele aqui na varanda para tomar sol. A casa dela estava sempre fechada, era um lugar já bem pequeno, mas sempre tudo fechado. E eles tinham um pouco ali de distanciamento do casal. Então não tinham muitas pessoas prestando atenção no que estava acontecendo na vida delas ou como elas estavam agindo. O que se sabia, por exemplo, é que elas saíam à noite. E isso é uma coisa também que é bem importante de ressaltar, que tinha uma pessoa que precisava de um adulto dentro de casa. Só que tinham noites em que elas saíam e essa pessoa que precisava de um adulto dentro de casa, que era o Miguel, ficava sozinho. Futuramente a gente vai saber o motivo disso, porque teoricamente ele ficaria dopado na casa, então ele não ia acordar. E essas eram as coisas que aconteciam dentro dessa casa. Essas coisas aconteciam e essas coisas estavam começando a ficar encobertas. Em um período onde tem aí um elemento que me chama muita atenção, que é a escola. Não tinha mais como ter aula presencial mediante o que a gente estava vivendo, foi uma situação muito difícil, então as pessoas precisaram ficar dentro de casa, precisaram mesmo, e era uma situação difícil e que você também, né, quando você tinha um filho, você também recebia um valor de dinheiro. A Yasmin recebia em torno de R$ 1.500 do governo para poder se manter em casa, porque ela era mãe, então ela recebia esse dinheiro, e também tinha a parte ali da Bruna. A Bruna também recebia um valor. Também tinha o Tadeu, que acabava fazendo compras da casa, esse tipo de coisa, e o menino começou a emagrecer. Quem estava tomando conta dele era a Bruna, e segundo o que a gente vai verificando ali com o tempo, coisas estranhas estavam acontecendo naquela casa, porque não era incomum, por exemplo, a gente ouvir um nome assim um pouco diferente. Era o nome Lorenzo e também às vezes um nome Nath, então algumas pessoas achavam que tinha outras pessoas dentro da casa. Isso vai se tornar uma incógnita, inclusive, até começarem as audiências. Quem eram essas pessoas que estavam dentro da casa? Porque
Inclusive, as vozes eram um pouco diferentes das que eles estavam acostumados. Era como se 2 adultos e uma criança, e de repente tá cheio de pessoas aí nessa casa. Ninguém conseguia entender muito bem o que acontecia. Isso vai ficar um pouco mais pra frente e também vai ser mais explicado ali depois, quando, por exemplo, a Yasmin estiver em audiência. Mas o delegado já vai ter mais ou menos uma ideia, então já vou poder contar aqui pra vocês aí mais ou menos o que acontecia. Bom, o comportamento da Bruna pra Yasmin era um comportamento esquisito, e inclusive ela chegou a levar a Bruna até um médico que inclusive ela levou junto com o próprio Miguel, então eles levam ela até um psicólogo ou um psiquiatra ali na cidade de Imbé, e eles chegam à conclusão ali de que ela poderia ter um autismo leve. Isso também é um pouco contraditório, porque eles também disseram ali, né, a médica, ela chega a algumas conclusões, como por exemplo, diz que ela tem um autismo leve, mas também diz que ela tem tendências a falsear ali algumas coisas na vida, viver num mundo de inventar coisas. Ela tinha uma facilidade grande. Isso seria sobre a Bruna. Nesse momento, eles ainda estavam saindo com o Miguel, naturalmente, tá? Então, o Miguel ainda estava em condições físicas de sair, né? Até médico e tal. Inclusive, parece que a Bruna, ela estava sempre indo ao médico e estava sempre muito bem cuidada. Enquanto o Miguel, por exemplo, eles não estavam dando nem mesmo comida, e agora é a parte tensa. Fato que o Tadeu colocava dinheiro dentro de casa, comida dentro de casa, e que ela podia ter, no caso ali, Yasmin, podia ter as coisas ali que ela quisesse, pelo menos dentro ali de um certo valor, mas a relação da comida ele sempre colocava. Inclusive, o Miguel, ele tinha intolerância à lactose, então ele tinha que comer comidas ali um pouco diferentes, e isso tudo era comprado durante ali as vezes que eles iam até o mercado, então o Tadeu comprava tudo. Só que por algum motivo, o Miguel começou a perder peso, e ninguém poder mais ir para a escola, começaram a fazer aulas online. Só que, segundo o que ela falou na escola, ele não podia ter aulas online porque ele tinha o problema dele de asma. E depois ela muda um pouco essa versão, diz que eles não tinham internet para que ele pudesse fazer as coisas via plataforma, então não conseguiria. Ela teria que buscar o material impresso na escola para que ele pudesse fazer as matérias e depois levar, né, tudo que estava feito para poder trazer de volta, enfim, ter todas as lições ali impressas e fazer na casa dele, ali com a ajuda de alguém. Afinal de contas, ele não poderia assistir aula pelo celular ou pelo tablet. O avô também teria dado um videogame para que ele pudesse se distrair, mas não adiantou muita coisa porque rapidamente elas acabaram se desfazendo do videogame, venderam o videogame, então nem isso ele tinha. Ele tinha poucos brinquedos, segundo a Yasmin, metade das coisas acabou ficando em Porto Alegre, roupas e esse tipo de coisa, brinquedos, e ela estava comprando tudo aos poucos. Acontece que a companheira dela, a Bruna, porque ela não era namorada, elas já estavam vivendo uma vida ali de casadas, de noivas, pelo menos isso, então eu vou chamar de companheira. A companheira dela, a Bruna, ela tinha algumas coisas de diferente, como, por exemplo, depois que teve toda essa questão de ir à psiquiatra e ao psicólogo, elas assistiram ao filme do Fragmentado. A Bruna parece que gostou bastante daquele negócio da história do Fragmentado. E dia após dia ela ia manifestando uma personalidade diferente. Isso ficou bizarro no julgamento, porque eles tiveram que explicar, pelo menos a Yasmin teve que explicar essa questão toda dessas múltiplas personalidades, e é aí que a gente vai descobrir quem era Lorenzo. Lorenzo era uma personalidade, tá, da própria Bruna. Tinha o Lorenzo, tinha a Nath, que era uma garota, depois tinha também algumas personalidades que eram mais jovenzinhas ali, eram pequenos, ela percebia pela fala, então modificava a fala, modificava a escrita, e parece que o Miguel estava convivendo com tudo isso. Inclusive, quando a Bruna queria castigá-lo, ela dizia: se você não parar, eu vou chamar o Lorenzo. E ele acreditava, porque ela colocava uma roupa ali, como se fosse um terno, para mostrar para ele que era o Lorenzo que estava chegando. Eu fico pensando como é que ficou a cabeça, tá? A cabeça do Miguel, olhando tudo isso acontecer e sem poder questionar ninguém, sem perguntar nada para ninguém, porque ele não podia perguntar. Ele não podia perguntar porque se ele respirasse, ele estava sendo castigado. Era o tempo inteiro, 24 horas. A atividade preferida de ambas era castigar Miguel. Então, nesse ponto, ele não perguntava nada. E aí começou o seguinte: elas se mudaram porque parece que elas arrumaram um gato, e o gato era tudo na vida delas, tá? Tudo, inclusive quando forem presas, porque vocês sabem aí o que deu essa história, tem um júri popular aí, né, gente? Então,
Quando elas são presas, elas estão preocupadas com o gato. Quem vai ficar com o gato? Inclusive o próprio Hatz, que é o delegado, ficou com o gato um dia, até colocar ele ali para adoção, porque ele disse que, meu Deus, era um inferno essa questão do gato. Então ele prometeu que iria pegar o gato, ele pegou o gato. Isso enquanto ele tentava investigar a questão toda do Miguel, tá? Isso para vocês terem uma ideia como era o amor por esse gato. Só que pro Miguel não tinha nada, tá? Pra Bruna, a Bruna ia em médico, a Bruna se cuidava bastante, o gato era muito bem cuidado. As comidas, elas eram comidas que ambas gostavam de comer, tanto uma, né, quanto a outra, a Yasmin quanto a Bruna, mas coisas específicas pro menino, coisas específicas pro Miguel, não tinha. Alimentos sem lactose, comidas ali próprias para ele, não tinha. E é nesse momento que elas decidem se mudar pro centro. Teve ali um desentendimento com a dona da pensão, elas já não estavam mais gostando de onde elas estavam morando, novamente entra um pouco do financiamento ali do Tadeu e elas acabam em um apartamento no centro. O apartamento que elas escolhem, das opções, era um apartamento que tinha uma caixa ali, como se fosse uma caixa de luz, era uma caixa também que passava um vento assim extremamente frio, era um lugar muito frio. E quando elas se mudam para lá, que é inclusive os últimos meses da vida do Miguel, inverno, e tinha sido, segundo o que o delegado relata, teria sido um dos invernos mais rigorosos que ele se lembra em Imbé. Então era muito frio mesmo, estava fazendo muito frio. E o Tadeu só ia até a casa para poder levar as compras. Eles passavam no supermercado, ele subia com as compras, deixava as compras lá. E aí nesse momento, a Natiele, né, porque ele conhecia como Natiele, a babá do Miguel, ela se escondia ali, né, num pedaço ali da casa que não daria para ele vê-la, mas ela conseguia vê-lo, porque ela não queria que tivesse nada íntimo entre os dois. Mas claro que isso não acontecia beijos, aconteciam algumas coisas ali, e também a vida do Miguel estava acontecendo dentro de um armário. É difícil saber quem começou com isso, se foi a Bruna ou se foi a Yasmin, mas pelo menos ali por uns 6 meses, ali muito certeiramente uns 6 meses, o casal começa com a prática de colocá-lo no armário. Eu vou tentar filtrar as palavras aqui para deixar esse vídeo ainda no ar, então vocês me compreendam aqui, tá? Porque é o seguinte, começam a colocá-lo no armário. Nesse armário, ele ficava por horas, tá? Horas a fio. Isso não tinha alimentação, ele também não saía para comer, beber, então ele fazia as necessidades fisiológicas dele na roupa e depois ele era obrigado a limpar tudo aquilo e era castigado mais uma vez por ter feito como se ele tivesse uma opção. Ele ficava preso, eles colocavam como se fosse um pedacinho de madeira, aqueles, né, de cabo de vassoura no armário para que ele não saísse, e ele pacientemente ficava dentro daquele armário. Ele não gritava, ele não manifestava nada de irritado, não, ele ficava ali simplesmente ali aceitando tudo que acontecia. Ele só tinha esperança que uma hora acabasse e ele queria ir morar com a avó dele. Ele não via a hora de morar com a avó dele. Talvez dissessem para ele que uma hora ele moraria com a avó. E nesse momento, a própria Yasmin já estava correndo com uma papelada para dar a guarda do filho dela, do Miguel, para a avó, né, para a mãe da Yasmin. E muita gente pode estar se perguntando, tá, mas por que precisaria de um papel de guarda para que ela pudesse pegar, então, o Miguel e levar para a avó? E eu explico para vocês. A avó fica com o Miguel um bom tempo. Ela cansa do Miguel, a avó fica com o Miguel. Ela cansa do Miguel, a avó fica com o Miguel. Ninguém quer viver essa instabilidade. Você se apega. Então, você tá vendo que a sua filha tá vivendo uma vida onde ela tá de canto em canto, pingando de canto em canto, com o seu neto por aí. E aí ela liga para você, ela entra em contato com você e diz, olha, não tá dando certo. Não tá dando certo Miguel com a gente, tá atrapalhando, Miguel atrapalha, ela já começou a usar coisas ali um pouco mais sérias para poder comover a mãe dela. Isso ela admite, tá? Então ela disse que, inclusive, ela teria dito que o menino não estava comendo, que não estava dando certo, ela queria entregá-lo para a mãe dela, só que a mãe dela disse, eu quero que você faça isso, mas eu quero que você faça isso com documento de guarda. Então ela começa a correr atrás do documento de guarda, mas era uma época que estava tudo fechado, então tinha que ser feito tudo pela internet. Era necessário ter um pouco ali, né, de tempo para que as coisas fossem feitas e ela pudesse entregar, então, o Miguel para a avó. As coisas tinham chegado a um ponto que ela não tinha coragem de entregar o Miguel como o Miguel estava para a avó. O Miguel estava muito abaixo do peso, extremamente abaixo do peso. Não via sol
há sei lá quanto tempo. Eles estavam tratando ele como se ele fosse um rato escondido na casa. Tem inclusive um episódio onde eles tiveram que arrumar a internet. E parece que essa parte de modem, fiação de modem, ficava no quarto, inclusive do casal, tá? Um quarto esse que ficava também o armário e essa parte aí também de ventilação. Depois vou pegar o nome certinho aí dessa caixa. E ninguém percebeu que ele estava na casa, ninguém percebeu, ninguém. Chegou ali um grupo de trabalhadores e ninguém se tocou que tinha mais uma pessoa na casa, que tinha o menino na casa. Isso a gente tá falando de um menino de 7 anos. Normal você ver um barulho, uma bagunça, seja lá o que fosse, qualquer manifestação de vida, mas ninguém conseguia ver nada. Então o tempo foi correndo, ninguém sabe se isso era fruto também de medicação que acabavam dando e deixava ele tonto, e sempre a Bruna dizendo que ele não comia, ele não comia, ele não comia. Só que para entregar para a avó, olha só como as coisas elas são. Para entregar para a avó, a Yasmin se tocou que seria muito complicado entregar para a mãe dela ele naquelas condições. Então o que ela faz? Ela diz que comprou uma mamadeira e inclusive é verdade, porque eles encontram a mamadeira de fato no apartamento e o menino tinha 7 anos, obviamente ele já não tomava mais mamadeira. Ele tinha intolerância à lactose, então ela disse que ela tinha que entregar ele um pouco mais gordinho. Isso pra gente ter mais ou menos uma ideia de como ele deveria estar, pra ela estar com esse pensamento. Uma vez que ela já tinha dito pra mãe dela que ele estava com dificuldade para comer, então a avó já imaginava que ele poderia estar um pouco mais magro. Então ele estava muito mais magro do que a avó ainda imaginava depois das informações que ela deu. Chamada de vídeo, conversar com a vovó, não ia conversar, tá? Porque ela sempre dizia que não tinha como, não tinha internet, não tinha como vê-lo. Então ele estava ali, só esperando. Se esses papéis saíssem, ele iria para casa da avó dele. E esses papéis sempre atrasando. Ela inclusive disse que ela ficava lá e ela batia ali caldo de feijão, de tudo, e meio que, né, fazia ele comer à força, porque ela disse que precisava engordar ele para poder entregar ele para a avó. Foi com essas palavras mesmo, tá? Foi com essa delicadeza que ela falou aí da situação. Eu precisava mantê-lo ali, né? Colocá-lo numa determinada condição para poder entregar ele para minha mãe. Mas eu precisava que o documento saísse, eu queria mesmo entregá-lo logo. Então, parece que a Bruna, que além de tudo, tinha na cabeça dela que ela precisava gravar, por exemplo, cenas íntimas das duas. E vai, inclusive, depois futuramente vazar uma foto onde ambas estariam no seu ato enquanto ele estava dentro do armário. Pra gente ter uma ideia, mais ou menos aí, uma ideia do que acontecia naquela casa. Não conseguindo fazê-lo comer, só comia aí através da mamadeira e teve toda essa situação e às vezes ela, segundo as palavras dela, pesava a mão. Então ela dizia que ela chegava cansada do trabalho dela, trabalhos esses, tá, gente, que vamos combinar, era 1 semana, 2 semanas, era basicamente isso, tanto uma quanto a outra. Inclusive a Bruna, ela nunca teve um emprego fixo, ela acaba dizendo depois no julgamento que ela era auxiliar de dentista, formada, isso não é verdade. Segundo a mãe dela, quando eles foram fazer um incidente de sanidade mental, ela estava presente e disse que ela nunca teve um emprego prolongado. Então isso significa que ela também não era muito fã ali do lance de trabalhar. Todo mundo gostava da vida do Tadeu, mas ela não queria o Tadeu perto, ela queria a carteira do Tadeu sem a presença do Tadeu, e isso não ia acontecer. Logo, talvez a forma de descontar a frustração de primeiro, Yasmin descontava a frustração de estar com uma pessoa que não servia para muita coisa na vida dela, porque amava, 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 mas quando pensavam que iam ter uma vida mais séria, com responsabilidades ou coisa que o valha, não adiantava nada. Então, descontava no menino, descontando fisicamente. Descontava psicologicamente também, o desconto, vocês estão entendendo, eu não posso falar a palavra aqui, descontava dessas formas, descontavam tanto, inclusive a própria Bruna chegou a gravar vídeos esses que depois foi o que colocou a polícia no pé dela, porque esses vídeos eram vídeos onde ela estava fazendo isso, né? Fazendo esses castigos aí de forma psicológica para, segundo ela, gravar e mandar para a sogra dela, para a mãe da Yasmin, para que assim ela percebesse que as coisas estavam bem difíceis e fosse buscar logo o Miguel. Só que isso não é verdade, tá? Segundo o que eles foram apurando ali, parece que isso não é verdade. Ela teria gravado para poder mandar para Yasmin e as duas parece que se divertiam fazendo isso. Então ela falava: por que você fez xixi? Por que você fez cocô? Você sabe que ela vai fazer alguma coisa com você, ela vai te machucar e aí você vai ter que limpar tudo isso. E ele ficava dizendo que não tinha problema, que depois ela cansava. Ele tinha esperança que ela cansasse. Era como se fosse assim, vai ter uma hora que ela vai cansar e quando cansar vai ficar tudo bem. Falava pra Bruna, gente, sobre a mãe dele, ele achava que ela ia cansar
tá? Cansar. E ele dizia que ele queria morar com a avó dele. Ele falava tudo que na cabeça dele pudesse ali funcionar para que ninguém chegasse próximo a ele. Ele tentava sobreviver. Vou contar uma situação que exemplifica bem aí de uma forma onde vocês possam mais ou menos ter uma noção, porque é o seguinte, tá? Tem uma foto que foi tirada para a avó. A avó cria uma foto dele, elas tiram essa foto e mandam, que é a foto que todo mundo conhece ele, essa foto que ele tá de cobertor, segurando o livro do colégio. Acontece que essa foto, a gente já percebe que ele tá debilitado. Porém, essa foto ela foi tratada. Depois eles vão descobrir que essa foto ela foi tratada e depois vai ser confirmado, inclusive pela própria Bruna, que realmente jogaram ali alguns filtros porque a situação dele estava muito ruim, então não dava para mandar foto original, tiveram que colocar um Photoshop ali na foto do menino, para que vocês possam ter mais ou menos uma ideia, tá, de como as coisas funcionavam. Vai ter um dia que vai acontecer ali uma situação complicada, onde a dona do apartamento, a Kelly, vai ser avisada que o banheiro, ele tava com problemas ali na parte onde você aperta, né, a válvula ali de descarga, e aquelas que tem uma caixa ali com tampa, e parece que aquilo tinha sido rachado, deu um problema, como é que vai puxar a descarga? E parece que o marido acabou indo até o lugar, lá o marido da dona do apartamento, colocou um Durepox, fez o que deu ali, porque estava difícil de encontrar até pessoas para trabalhar, devido ao que a gente estava passando. Pois é descoberto que, na verdade, aquela tampa se quebrou, mas o que quebrou a tampa foi a cabeça do Miguel. Eles teriam batido, não dá nunca para saber se foi uma ou se foi outra, a cabeça do Miguel naquela tampa. Então foi assim que a tampa quebrou. A gente está falando de uma coisa feita de louça. Eles conseguiram quebrar, rachar, seja o que for, com a cabeça dele. E aí eles perguntam, inclusive depois vão perguntar a questão toda de sangue, e a Bruna, no caso, ela vai contar que não, que na verdade não teve não, muito inchado e ficou muito roxo, mas não teve sangue. Só que a perícia depois vai encontrar sim, tá? Essas gotas, não vai encontrar muito, mas vai encontrar ali algumas gotas, porque a promotora vai apresentar, mas eu já tô me adiantando muito aqui, isso aí precisa ficar para a parte do julgamento, porque a gente tá chegando muito próximo a pelo menos aí os últimos momentos aí no caso do Miguel, que é o seguinte: Miguel então tá nessa tentativa, de voltar para casa da avó, essa papelada não sai, ele não consegue falar com a avó, ele tá cada dia mais magro, mais debilitado, cada vez mais também recebendo castigos, até que no dia 28 de julho de 2021 parece que essa situação toda vai sair de controle de uma vez só. Um pouco antes disso, parece que a Yasmin teria pesado a mão, porque é assim que ela fala sobre ele, né? Ela pesou a mão nele, inclusive ela percebeu que ela acabou machucando ele, ela chegou a pedir remédios, tá, pro Tadeu, ela pediu Tilenol e também pediu fluoxetina. Ele comprou os remédios que ela pediu e disse: olha, a fluoxetina eu não consegui comprar, esse remédio que você me pediu é um remédio controlado, eu não consegui comprar. E tudo bem, de alguma forma ela conseguiu a fluoxetina porque ela deu a fluoxetina para ele. Ela começou dando a fluoxetina e aí o que acontece? Nesse dia 28, ela teria dado a fluoxetina, pelo menos é essa a versão que é contada, e ele não teria resistido, ele não resistiu e ela, segundo ela, e depois, quando ela percebe o que aconteceu, ela teria então começado a chorar, não tinha o que fazer, só que a 250 metros da casa dela tinha um posto de saúde, então ela poderia ter levado ele até lá e possivelmente ele nem estava em óbito, pelo menos não pelo remédio, até porque ela teria ministrado uma dose durante o dia em 2 vezes de 30 miligramas e isso não levaria ele a óbito, tá? Isso aí tem uma dosagem máxima que é de 80 miligramas, ela não chegou à dosagem máxima, então provavelmente não foi esse o motivo do óbito dele, tá? O motivo foi outro. E o motivo também de nunca, de fato, conseguirmos saber o que aconteceu com ele é porque ele nunca foi encontrado. Bom, não era muito difícil sair com ele ou, sei lá, tentar fazer alguma coisa com ele. Não era como se de repente, ele não tá mais aqui, então as pessoas vão perceber, a gente vai precisar ir embora porque as pessoas vão perceber. Não, era como se ele nem existisse, as pessoas não sabiam nem que ele existia. Então, era como se ele vivesse ali como um fantasma escondido naquela casa e só servisse mesmo para que elas pudessem ir lá e destilar o que elas tinham dentro dela, que era a perversidade delas. E aí um dia simplesmente o brinquedo quebra de vez, porque era assim que elas enxergavam ele, como se ele fosse um brinquedo. Logo, não foi muito difícil saber a solução, né? Vamos então dar um jeito nisso.
Começam a fazer algumas pesquisas, inclusive, que depois vai ser descoberta essas pesquisas de quanto tempo demora para que suma ali vestígios, impressões digitais em uma pessoa colocada na água do mar, coisa que o valha, até que decide então, bom, vamos colocá-lo nessa mochila aqui. Câmeras de segurança mostram as duas, né, seguindo até o que eles chamam de rio de Imbé, mas na verdade aquilo desemboca no mar ou é o mar, tá? Vocês me desculpem, eu não sei muito bem essa parte da geografia. Uma hora eles falam rio, outra hora eles falam mar. Eu conheço o rio como rio, mar como mar, então se alguém puder me ajudar aqui, já vou agradecer muito. Só que eu sei que seria o mar, tá? Ele acabaria no mar, então ou era um rio que acabava no mar, ou era um braço de mar que chamavam de rio. Teriam então feito esse movimento carregando na mochila, ela, né, a Yasmin carregou o menino na mochila todo o trajeto, isso foi filmado. Teria depois, quando conseguiram chegar até o destino, isso no meio da madrugada, em uma noite extremamente fria, talvez uma das mais frias do ano, porque estava passando ali um fenômeno ali que, enfim, deixou o lugar muito frio, e Miguel então acabou nas águas do rio de Imbé. Isso passou e depois, no dia seguinte, era coisa como bom dia, flor do dia, vamos dar um jeito na casa, vamos fazer compra, vamos se organizar aqui, vamos arrumar tudo, tá tudo certo. O problema era ele, não temos mais o problema, então agora vamos seguir em frente. Só que as coisas não funcionam muito bem assim, porque também sabiam que precisariam registrar ali o desaparecimento. Até porque, por mais que não tivesse escola, uma hora seria questionado o que aconteceu, porque ninguém estava indo buscar nem assinar, porque para você pegar a matéria do colégio tem que assinar, ninguém iria buscar isso aí ia acabar chamando a atenção. Teriam então pesquisado pela internet, buscas ali pela internet, quanto tempo era necessário para registrar o desaparecimento de uma pessoa. Apareceu 48 horas, todo mundo sabe que não precisa disso, mas às vezes pode acontecer numa busca. Acabam telefonando e perguntando se precisava esperar 48 horas e são orientadas a registrar o desaparecimento na mesma hora. Isso já tinha quase 2 dias, tá, que tinha acontecido tudo, e elas acabam indo, então, até uma delegacia. Chegando na delegacia, o delegado, que estava responsável pela delegacia, não estava lá, ele estava de sobreaviso. A policial que acaba falando com as duas, escuta a história, e elas teriam dito o seguinte, tá? A primeira história contada é que ele teria saído para colocar o lixo fora e não teria retornado. Então, essa história caiu um pouco mal, porque ela está ouvindo, a policial está ouvindo a história e achando que aquilo aconteceu naquele dia. Só que isso já tinha quase 2 dias. Ela escuta as duas, só que logo depois ela liga para o delegado e diz: delegado, estiveram aqui 2 moças e contaram essa história, só que isso já faz quase 2 dias. Nessa mesma hora, o delegado Hatz, ele vai para a delegacia e diz: não, vamos começar a procurar agora, eu quero conversar com as duas. Teria ido até a casa, conversar com as duas, tá? Primeiro, para saber ali o que tinha acontecido. Começa-se uma conversa. Na mesma hora, a Bruna diz o seguinte para o delegado, para o Dr. Hatz. Ela diz que pode pegar a senha do telefone dela, porque ele queria a senha dos telefones. Ela dá a senha do telefone dela. E é nesse telefone que futuramente ele vai acabar vendo os vídeos que ela gravava. Ela não tirou os vídeos do celular. Então, obviamente, ali tinha uma prova do que elas faziam com o Miguel. E isso tudo começou a deixar o delegado assim: foram elas, aconteceu alguma coisa e foi elas. Mas os primeiros dias ele queria encontrar o Miguel. Eles queriam encontrar Miguel. E como ninguém tinha falado nada, e ele também não tinha encontrado ali, pelo menos visualmente, nada que demonstrasse que tinha acontecido alguma coisa ali com a vida do Miguel, era possível encontrar. Só que enquanto ele conversava com a Yasmin, que é presa logo em seguida, e eu já vou explicar para vocês também os motivos disso, é o seguinte: ele conversa com ela e é nesse momento que a Bruna começa a agir, segundo as palavras do delegado, como 13. Ela começa a andar pelo meio da delegacia ali, dizendo: Miguel, Miguel, frio, madrugada, rio, Miguel, rio, Miguel, rio, como se ela estivesse fora do ar. Ela estava ali, né, fazendo como se ela não estivesse bem, como se ela estivesse em surto. Inclusive, ele pensou o seguinte, ele disse: bom, se ela estiver fingindo, ele também foi advogado um bom tempo, esse delegado. Então ele sabe que futuramente poderiam ali colocar como se de repente ela não tivesse sã ou ela estivesse em surto. Então o que ele faz? Ele não prende ela. Ele não prende ela porque primeiro ela tá contando
o que ele quer saber. Ela tá falando Miguel Rio, então vamos direcionar a busca. Ele começa a conversar com ela. A outra se mantém presa, já estava com um advogado, rapidamente ele consegue um advogado e ele já começa, a outra ali pega a Bruna e diz o seguinte, ó, vamos pro teu apartamento, você pega uma muda de roupa que eu vou te levar para um hotel. Porque a essa altura do campeonato, a notícia já tinha se espalhado e as pessoas queriam fazer justiçamento. Então ele conversou na prefeitura e conseguiram um hotel ali para ela passar pelo menos um dia sem que as pessoas soubessem onde ela estava. Ele foi pegando as informações que ele pôde conseguir para tentar encontrar o Miguel. A única coisa que eles conseguem encontrar é a mochila que ele teria sido transportado. Nesse momento, a coisa vira, já não é mais a busca pelo Miguel, mas sim uma investigação por homicídio. Então, nesse momento, ele acaba pedindo para que alguns médicos façam ali os exames necessários para poder saber se a Bruna tinha ou não condições de responder, se ela tinha algum problema ali de saúde mental, alguma coisa assim. Foi uma ótima decisão, no meu ponto de vista, e assistindo o julgamento também. Chegaram a algumas conclusões, disseram que realmente parecia que ela tinha, sim, um autismo leve, e isso também autoridades ali competentes ligadas à polícia, que ela teria, sim, um autismo leve, porém ela estava completamente consciente do que estava acontecendo naquele momento e possivelmente antes dele. Então, ele já tinha certeza disso, é nesse momento que ele abre o telefone e verifica todos, né? Na verdade, todos aqueles vídeos que ela acabou gravando, os íntimos, com o armário ali, vocês sabem quem ficava dentro do armário, e também tinham os vídeos em que ela estava lá falando tudo que iria acontecer com ele, fazendo toda aquela parte psicológica ali, que é assim, é inadmissível. Existem esses vídeos, tá? Vocês conseguem encontrar esses vídeos eles são insuportáveis, não procurem, não assistam esses vídeos, não há a menor necessidade. Tá? Ninguém tem necessidade de assistir isso. Também parece que tem um que ela estaria usando esse terno, que é quando começa a ser chamado de Lorenzo, e isso depois vai se desenrolar no seguinte. Depois que ela assistiu o filme Fragmentado, ela começa, a ter outras personalidades, e isso vai chegar, inclusive, até ali o próprio delegado de polícia. Então vocês imaginem, você tá procurando um garoto, aí você encontra uma mochila, vem um papo de sei lá quantas personalidades que a mulher começa a desenvolver. Isso parece que teria inclusive sido visto ali pelos primeiros, os primeiros atendimentos que ela passou em questão à mente, e nada daquilo teria sido corroborado por nenhum psicólogo ou psiquiatra. Isso existe, algumas pessoas podem sim, mas não é de repente quando você assiste um filme e depois no dia seguinte não, você tá com aquilo. Não tem como pegar pela tela, tá? Não é uma doença transmissível e não tem como ser passado por uma tela de TV, mas tudo bem, ela começou a fazer isso. Tinham também algumas entidades que era da própria religião delas, que elas enfiaram no caso. Isso foi uma coisa desrespeitosa, na minha opinião, com a religião, com a própria religião. Sinto muito, mas foi desrespeitoso sim. Mas durante o julgamento a gente sabe que eles estão ali no tudo ou nada. Eu acho que nada ali importa mais do que ficar livre, então não importa se você tiver que jogar coisas como, enfim, jogar todas as coisas que você acha que pode te ajudar a ficar livre. Mas aí depois é você com a sua consciência e também com a sua crença. Isso não é assunto pra gente. A questão é que começam a desenrolar todas essas coisas e rapidamente também a Bruna é presa, tá? Também é presa porque parece que, inclusive, a Yasmin pedia incessantemente que ela começou a dizer, quando eles encontram a mochila, a Yasmin, ela conta, tá, que ela teria, o que teria acontecido, ela conta que teria sido ela e que ela teria colocado no rio. Ela assumiu basicamente tudo o que teria acontecido e disse o seguinte: só não prendam a Bruna não tem nada a ver com isso, não quero ver a Bruna presa. Então o delegado ele diz que ela foi totalmente fria, assim, muito fria mesmo. Ela só tinha uma preocupação, que a Bruna não fosse presa e mais nada. A Bruna só precisava ficar bem. Tirando a Bruna e o gato, tá, que ela teria dito quando eles saíram de lá: quem vai cuidar do gato? O senhor, por favor, promete que vai ficar com o meu gato, que o senhor vai cuidar do meu gato. O delegado falou que pegou o gato, levou para casa, porque ele também ficou com dó. Depois pegou o gato e teve que procurar um lugar para deixar, para as pessoas adotarem, porque ele também não teve coragem. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, o delegado não teve coragem de fazer isso com o gato. E depois você parar friamente para pensar, você fala, olha só, um gato, as pessoas têm compaixão, porque compaixão é um sentimento humano. Eles não estavam nem um pouco preocupadas, elas não estavam preocupadas com o que aconteceu com o Miguel. Miguel poderia até nem estar em óbito quando ele foi colocado no mar. Depois, com o frio e com tudo mais, é óbvio o que aconteceu, mas encontraram a mochila, não encontraram ele. Depois teve toda uma situação em que
houve, né, uma perícia no apartamento. Depois vai ter algumas coisas ali no julgamento de cadeia de custódia, mas eu já tenho que adiantar. Julgamentos como os dela, onde, tudo bem, ninguém nunca encontrou o Miguel nunca foi encontrado, porque eles encontram a mochila, como eu disse para vocês, aberta, fazem alguns exames, encontram material biológico, então ele esteve dentro daquela mochila. Juntando tudo isso, mesmo sem encontrar o Miguel, todo mundo sabe o que aconteceu, inclusive ela tá confessando. Vão até o apartamento, depois tem uma reprodução simulada que, inclusive, a Yasmin não participa, mas a Bruna participa. A Bruna, ela foi ativamente participativa com a polícia, porque ela sabia que isso poderia favorecê-la no futuro, não é porque ela estava afim de resolver nada, não. Inclusive, ela ia levando os policiais a tudo ali. Parecia até que ela estava participando das investigações e que ela estava falando de uma outra pessoa e não de um problema que era sobre a vida dela. Ela mostrou onde ficava, onde a Yasmin, quando eu estava com raiva, colocava ele lá no negócio de ar na parte de cima, mostrou o negócio do banheiro, onde ela teria batido a cabeça dele, tinha diversos lugares, mostrou o armário. Ela disse, porque tem uma coisa no julgamento sobre, mas o armário nunca foi montado. Isso não é verdade, o armário foi montado. Quando isso aconteceu, o armário foi desmontado. Isso aí são coisas diferentes. Inclusive, durante aí esse período em que ela estava mostrando as coisas para a polícia, a Bruna, ela fala sobre o armário. Começa a mostrar o apartamento. Esse apartamento ficou fechado por 4 meses, tá? Porque a polícia trabalhou nesse apartamento por 4 meses. Foi encontrado ali, ela foi mostrando lugares onde estava quebrado, porque de repente bateram com o Miguel ali. Tinha pedaço de piso, tinha pedaço de azulejo, coisas, foi mostrando o armário. Ele não tinha muita coisa, só que a polícia encontra outras também, como por exemplo uma corrente. Corrente essa que depois, comparado com mensagens de celular, elas tinham vontade de comprar uma corrente que era para usar, inclusive, no próprio Miguel. Só que elas não compram a corrente. A corrente custava R$40 e aí de repente ela vai lá e fala pro Tadeu que ela precisava de uma corrente mais ou menos do tamanho da que ele usava no cachorro dele, porque o Tadeu queria saber mais ou menos que tamanho era essa corrente. E aí ela pegou e falou, e ela disse que era para colocar num portão, era para colocar em alguma coisa assim, e ele teria mandado sim a corrente achando que ela estava precisando da corrente. Essa corrente vai ser encontrada e, segundo o delegado Hatz, e aqui eu abro aspas, porque são palavras dele, a menos que ela tenha um filho por aí e que nós não sabemos da existência, o único filho que ela tinha era o Miguel, fecha aspas. Então ele encontra esse DNA, também encontra no lixo, junto com a corrente, o que seria uma camiseta da patrulha canina, suja ali, suja com fezes, urina e tal, algumas coisas. Parece que encontra também algumas poucas gotas, né, do líquido vermelho, do sangue e tal. É uma coisa ali que tinha bastante materialidade para que a polícia conseguisse trabalhar. Mais uma vez, eles fizeram uma investigação que foi muito boa. E aí entra a parte de você olhar a vida dessas pessoas pelos seus telefones celulares. O delegado, tá? Isso aí eu vou deixar até para parte do delegado, porque o delegado falou com todo mundo, falou com a mãe dela, ele procurou as pessoas, falou com as pessoas, ele conduziu a investigação. Ele também queria encontrar, eles tentaram, né? Porque sempre tem aquela sensação de que o mar, ele leva e o mar traz de volta. Não é sempre assim e, mais uma vez, ele era muito pequeno. O delegado ele também vai ser futuramente muito questionado de ter errado, de repente tudo aquilo ser um erro, porque ele não caberia na mochila e depois foi provado que sim, ele caberia na mochila. Ele já estava bem mais magro que o comum, então eles colocam ali um peso em torno de 15 quilos naquela mochila e, bom, ela teria colocado ele ali, vai saber de qual forma. Ele caberia, depois ele disse que uma colega levou o filho, tá? E eles tentaram fazer ali o teste, até que depois conseguiram comprar um boneco, parece que o município conseguiu comprar um boneco, enfim, ele cabia na mochila. E tem mais, a gente tá pensando numa pessoa, cidade e com o peso padrão, ele tava muito abaixo do peso, então a gente imagina aí que ele devia estar com uns 10, 11 quilos aí, no máximo, tá? Então, seria super fácil, inclusive ela carregou por um bom pedaço ali até chegar ao local que ela queria, a desova, de uma forma relativamente tranquila. Elas estavam ali, como eles dizem, né, lá no sul, ela estava faceira levando a mochila. Não parecia que ela estava carregando quem ela estava carregando, porque era só aquilo, ela só precisava descartar o problema. E aí,
Existem, né, algumas coisas que foram retiradas ali com o Cellebrite, extraídas com o Cellebrite, 2 celulares. O celular da Bruna não precisou, tinha senha, mas ainda assim eles passam, né, para ficar uma coisa mais formal, não quebrar cadeia de custódia, entre outras coisas. Então eles encontram, por exemplo, até mesmo mensagens da Bruna já contando para as pessoas que não tinha condição, que não importa o que acontecesse, ele sempre vencia, que depois, no final de tudo, ele sempre conseguiu o que ele queria, dava para perceber a raiva que a Bruna sentia do próprio Miguel ali sem muito motivo. Ela colocava como se ele fosse um menino ruim ou como se ele fosse um menino que mal dava, tá? Tem algumas gravações que tem a vozinha dele. E isso eram coisas que ela ia conversando, ela dizia que não dava, com esse guri não dava. E ela tava sempre falando com a cunhada dela, que inclusive também se chama Yasmin. Logo, essas mensagens elas são descobertas. Também tinham mensagens, por exemplo, da própria Yasmin conversando com um amigo, dizendo que ela tinha que cortar esse mal pela raiz, porque não tinha mais como continuar a vida vivendo com ele, que era muito difícil, que ele era um menino assim. Ela só reclamava, ela não queria mais o filho. A parte física foi comprovada, a polícia ela conseguiu verificar todas as coisas ali que mostravam o que ele acabava passando nos castigos. Sabemos que não tem esse nome, mas esses castigos que ele acabava passando. Também tinha a foto, né? A foto que acabou expondo essa questão toda de um certo dia as duas estavam tendo ali os seus momentos ali íntimos e ele estava dentro do armário. E também tinha toda a questão de a polícia encontrar um caderno, o caderno que você via que uma pessoa mais velha escreveu e ele tinha que ficar copiando, dizendo: eu não sou um bom menino, eu não mereço a mamãe que eu tenho. E essa era a vida que ele tinha, uma vida invisível. Ele estava cada vez mais se tornando uma pessoa invisível. Quando você escuta a voz dele, era como se fosse assim: tanto faz, eu nem sei se eu vou estar aqui amanhã. Claro que ele não tinha essa consciência, ele não tinha idade para ter essa consciência, mas ele estava cansado e talvez aí eu nem sei dizer se ele mesmo não acabou indo mesmo, o corpo mesmo dele acabou colapsando, porque ele ficava, pelo que eu entendi, dias, tá, sem se alimentar, não tinha alimentação, ele chegava a roubar coisas para comer na rua, quando poucas vezes ali eles acabaram saindo, ele tomava lanche da mão de outras pessoas porque estava com fome. Na cabecinha dele, ele não tinha essa noção, mas o corpo dele já tinha desistido, não dava. Era muita coisa e para aguentar uma situação dessa, sem alimentação, sem nada, é muito difícil. Fora que ele tinha também as questões respiratórias dele. Então vocês imaginem só dentro de um armário, né? A asma, entre outras coisas aí, a questão toda de você estar com duas pessoas como essas, uma pessoa que toda hora ela tem uma personalidade, uma pessoa completamente perturbada e uma mãe completamente perturbada. Não tem como você dizer que uma pessoa consegue se adaptar a isso, não. Ele estava no modo sobrevivência, é como se fosse assim, ele já estava se fazendo como se ele não estivesse entendendo nada, porque assim era menos doloroso para ele. Então, as coisas que estavam acontecendo, eu só fiquei me perguntando, né? Para que esse documento? Se a avó tinha conhecimento disso, por que não foi lá e tirou ele de lá? Eu sei que é muito ruim dizer, mas não é obrigação da avó e não é obrigação de ninguém. Não, não tem passagem em conselho tutelar, ninguém ali teria visto nada. Também teve a dona da pensão, viu que ele não tomava sol, de repente também ninguém foi atrás, ninguém chamou uma autoridade, não chamou nada. Eu não tô dizendo nem que adiantaria, tá? Não tem passagem dele pelo conselho tutelar, então você vai verificando que era uma pessoa que foi pegando, colocando ele de canto em canto, como se ele não precisasse estar ativamente dentro de uma escola, tranquilamente, para poder estudar, para poder desenvolver a vida. Pelo que eu entendi, ele saiu de uma vida relativamente tranquila, pelo menos ele tinha alimentação e roupa, tá? Porque nem isso direito ele tinha, não tinha agasalhos pesados, não tinha nada num lugar extremamente frio. Então a gente para e pensa, do nada ele foi jogado na mão dessa mulher, tá? Dessas mulheres, na verdade, porque a mãe, talvez, que ele tenha conhecido não era essa. A mãe que ele conheceu junto com a Bruna. Então, de alguma forma, essas duas mentes juntas, elas achavam isso uma atividade interessante. E essa atividade era colocá-lo nessas situações, até que ele não conseguiu. Depois, fazendo todas essas, levantando todas essas coisas, eles chegam à conclusão de que, de repente, ele poderia até nem mesmo estar em óbito. Não tem como saber o que aconteceu com ele. A bem da verdade é que,
Mesmo depois que você vê todo o julgamento e que você sabe de tudo, você não tem certeza, não dá para ter certeza. Até hoje ninguém sabe o que de fato aconteceu com o Miguel. É sabido tudo que ele passou, é provado, muitas coisas ali são provadas, claro, nunca é tudo, algumas coisas ficam aí meio no ar, mas a maior parte, as coisas mais complicadas foram provadas, mas a questão é a seguinte: o que aconteceu naquele dia? Ele teria algum outro ferimento? O que aconteceu? Ninguém vai poder saber, porque nunca foi encontrado. Isso já tem 4 anos. Ele é o quê hoje em dia? Não tem como encontrar. O mar é o mar, então não tem como, tá? Talvez nunca seja encontrado, provavelmente nunca será. E mesmo que seja, hoje já seria muito difícil ter uma ideia do que pode ter acontecido com ele. E isso é o que dá mais gelo, principalmente depois que você assiste o julgamento. Você fica pensando, meu Deus, essas pessoas poderiam ter feito qualquer coisa. E não tem como a gente saber quais coisas, sabe? Porque ali o básico era diário, né? Que eram os castigos, sejam físicos, mentais e de todo tipo. E aí você pensa que deu errado, porque o remédio era dado, né? O remédio era dado, já era. Todo mundo sabia que tinha um motivo. Ele devia estar tomando alguma coisa para ficar quieto, para não incomodar. Tem mensagens da própria Bruna colocando que agora ele só tinha ficado em paz, ele só tinha tido sossego porque ele estava sendo medicado, que ela estava dando remédio para ele. Então você já sabe ali pelas mensagens que ele já estava tomando remédio há um tempo. O que deu errado naquele dia? O que deu errado? Foi um castigo, que a mão pesou demais e acabou como acabou? O que deu errado naquele dia? O que fizeram com ele para que tudo desse tão errado? Então, assim, era como se vocês perguntarem, queriam que isso acontecesse? A minha impressão é que não. Tá? A minha impressão é que queriam que ele permanecesse. Isso é o mais estranho, porque o tempo todo eu sentia que queriam que ele estivesse lá. Não queriam que tivesse terminado desse jeito. Porque aí perdeu a graça. Perdeu a graça num ponto que elas não continuaram juntas. Primeiro começa esse amor, esse amor, esse amor. Só que depois das investigações, vai todo mundo preso e tal, tava tudo certo, tudo normal. Até que de repente elas já não eram mais um casal, já não tinha mais graça à vida. E tinham coisas ali, pesquisas, essas pesquisas que eram mais relacionadas aí ao delegado, a questão toda da investigação policial. Só que no íntimo, ali na vida, você via que tinha pesquisas, por exemplo, sobre filhos, inseminação artificial, sobre várias coisas. Então você via ali um casal que estava querendo ter uma nova vida e que de repente esse garoto estava atrapalhando. Seria essa a impressão que você tinha. Só que ao mesmo tempo não, parece que não. A impressão que dava é que não era que ele atrapalhava, era só a forma mesmo que elas tinham de viver. Isso fazia parte da forma que elas escolheram viver, porque foram meses e meses e meses e meses disso acontecendo. Então é muito estranha essa história, assim, é muito estranha. E ela vai terminar sem uma resposta, ali uma resposta concreta. Esse menino, ele veio quieto, quase que invisível no mundo, e assim ele se foi. Então uma coisa pra gente prestar atenção, quando eu estiver trazendo essas partes do julgamento, que vocês consigam prestar atenção nisso. Como todo mundo ficou comovido, e elas não, em nenhum momento. Então, mesmo que você tá vendo, a mãe vai chorar, vai se descabelar, isso faz parte do jogo. Em alguns momentos, boa parte desses momentos, eu percebi na mãe, na Yasmin, momentos de falas extremamente iguais à da Suzane no julgamento dela. Então, são coisas ali que você vai vendo que tem alguma coisa de errado. A questão ali não era nada relacionado a amor ou qualquer coisa que o vale. Inclusive, eu escutei uma coisa que foi difícil de esquecer, viu? Que quando a mãe estava dando depoimento, ela diz o seguinte, que ela não queria que a Bruna fosse presa porque ela não cuidou direito da Bruna, então era culpa dela. Então ela não queria que a Bruna fosse para o sistema carcerário porque a Bruna tinha autismo, mesmo que leve, ela sabia que ela não tinha cuidado direito da Bruna, por isso ela tinha que ter tratamento, ela não podia ficar numa penitenciária. E eu fiquei pensando, meu Deus, ela tá falando do filho que ela acabou de admitir, que ela colocou em uma mochila e depois no mar. E a Bruna precisava ser protegida e o filho dela. Então, assim, são coisas que não valia a pena perguntar. Foi muito estranho, é uma coisa muito estranha. E aí você para e você vê que ela começa a falar coisas como, na minha religião, eles disseram, lá a questão toda da religião dela. Certa vez disseram a ela, ou foi a Bruna que disse aí depois só quando eu trouxer mesmo a parte do julgamento, que é o seguinte, disseram que ele era um homem muito ruim
e que ele tinha uma alma muito velha e que por isso ele era tão ruim. Então, eu não consigo ver onde isso era tão ruim. Eu não vi em momento algum sendo manifestado em mensagem ou em alguma coisa muito ruim que ele tenha feito. Mesmo que fosse uma malcriação e elas fossem só duas pessoas mimadas que não soubessem nem mesmo o que é a convivência com uma criança. Não tinha nada como ele me desrespeitou ou ele falou alguma coisa pra mim. Não tinha nada. A única coisa que a gente vai escutar futuramente é que ela podia ter alguma coisa ali, algum ressentimento a respeito de que de repente ele foi um menino que veio ao mundo concebido sem a vontade dela, que o pai forçou a barra e que isso para ela era inadmissível. Entre outras coisas que só pode sair, mais uma vez, de uma defesa desesperada. No caso delas, eu já tenho até mesmo que conversar com vocês a respeito das defesas, porque assim, são defesas que estão ali para quê, gente? Ali a luta é só para vamos tentar pelo menos que as penas não sejam tão altas, porque não tem defesa. É o tipo de situação que é difícil para um advogado, porque não tem nada, não tem muita coisa ali para você fazer, não tem o que fazer, na verdade, né? Você vai ali para lutar por uma pena um pouco menor, é o máximo que dá para fazer. São pessoas ali que são condenadas, estão condenadas. Ninguém tá ali defendendo a questão de tal pessoa teve motivo, não tem como explicar, não tem como defender, não tem, tá? Os advogados fizeram o melhor trabalho, o máximo que deu. Tem muito mais coisa a respeito de cada uma individualmente e como aconteceram as coisas individualmente, mas isso vai ficar para a parte do tribunal do júri, que é uma parte ali mais individual, onde cada um vai colocar versão sobre o que aconteceu. Muita coisa vai colocar, assim, um nó na cabeça da gente, porque muita coisa vai ficar sem explicação e é muito normal na metade dos depoimentos, tirando o delegado e algumas poucas pessoas ali, que o Miguel simplesmente desapareça, assim, começa a Bruna a falar dele, daqui a pouco o assunto não é mais nem ele, não parece que é sobre ele, e depois a mãe também, né? De repente não é mais sobre ele, é sobre como ela estava se sentindo, o amor que ela sentia pela Bruna, o relacionamento, o Tadeu, entre outras coisas, e ele não. Bom, o julgamento terminou agora há poucos dias e foi um dos julgamentos mais esperados, foi um julgamento muito longo, mas muito ordeiro também, todo mundo teve muito respeito, foi transmitido, eu achei muito esclarecedor e deu para ver o empenho que todos ali tiveram para conseguir primeiro achar, né, o menino Miguel e depois solucionar tudo isso. Agora, as próximas partes eu vou trazer para vocês aí de acordo, né, com o julgamento. Foi um julgamento bem longo, então eu vou trazendo para vocês, postando para que vocês possam ter o resumo, que foi o que vocês pediram para mim e pediram bastante. Então, tendo essa parte entendida, a gente não fica perdido na hora de trazer, né, tudo para vocês sobre o júri popular, porque sem ali uma introdução aí fica difícil, até pra gente saber o que muda, né, depois, como muda depois, como essas narrativas elas vão mudar e como também muita coisa vai ficar descarada de que ninguém tava ajudando a polícia, tava tentando ali futuramente negociar uma sentença. Então isso tudo também é bem importante de lembrar. Eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui, coloquem aqui nos comentários as suas opiniões e se era dessa forma que vocês queriam, o julgamento de forma ali resumida, em partes, e que eu colocasse aqui para vocês as principais partes, que é normalmente assim que eu trago para vocês. Conforme eu for fazendo, editando, eu já vou postando para vocês, então ativa o sino de notificação, que assim vocês não perdem nada, e também me segue lá, você sabe onde, no @JoyceRodriguesOficial, que eu também aviso por lá, e assim vocês conseguem acompanhar. Depois eu junto tudo em uma playlist e a gente consegue ter o caso do começo à sentença, tá bom? Eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui, eu desejo a todos vocês uma excelente semana, super beijo e até o próximo vídeo.